Os pesados portões de ferro enferrujado se fecharam definitivamente no complexo histórico da Muca, em São Paulo. O apito agudo que por décadas ditou o ritmo de vida de dezenas de milhares de operários deu lugar a um silêncio sepulcral. A gigantesca máquina industrial parou de bater. No seu ápice, o Pinguim da Antártica não era apenas uma marca. Era um império que dominava a cultura brasileira. Suas imensas linhas de produção engarrafavam milhões de hectolitros de cerveja e do icônico Guaraná, alimentando gerações e consolidando a empresa como uma potência que moldou a economia sul-americana. Corredores antes repletos de trabalhadores orgulhosos ecoavam o estrondo ensurdecedor e ritmado das garrafas de vidro. Hoje tudo desapareceu. O que restou das fábricas originais são apenas paredes de tijolos em ruínas, teias de aranha cobrindo os tanques secos, sucata retorcida e o peso amargo do esquecimento. Como um império industrial com mais de 100 anos de história, guardião das bebidas que definiam os fins de semana das famílias brasileiras, viu suas fábricas mães se transformarem em cemitérios de concreto e ferrugem no coração da metrópole. A resposta não está apenas na mudança de gosto do consumidor ou em crises econômicas passageiras. Esta é a anatomia de uma queda, a crônica brutal sobre como um modelo industrial, erguido ao longo de um século, foi estripado pelas planilhas de corte de custos e pela tempestade implacável das fusões corporativas, provando que, no novo mercado financeiro, a tradição não salva ninguém. Para compreender a magnitude da queda de um império, é imperativo retornar ao seu marco zero, ao momento em que as primeiras fundações foram cavadas na terra crua. A história da Companhia Antártica Paulista não começa com o brilho dourado da cerveja em copos de cristal, mas sim com a brutalidade física da Revolução Industrial incipiente na América do Sul, com o suor de imigrantes, o cheiro metálico de sangue e o frio cortante do gelo artificial. Na década de 1880, a cidade de São Paulo era um organismo em frenética mutação. Impulsionada pela riqueza gerada nas vastas plantações de café do interior, a capital paulista começava a substituir suas feições coloniais por traços de uma metrópole moderna. As ferrovias rasgavam a paisagem, trazendo não apenas mercadorias, mas uma maré de imigrantes europeus em busca de promessas no novo mundo. O ar cheirava a fumaça de carvão e progresso. Foi nesse cenário de transformação implacável, especificamente no modesto e poerento bairro da Água Branca, que as sementes do colosso industrial foram plantadas. O terreno pertencia a Joaquim Ruas, um empreendedor pragmático e homem de negócios com uma visão crua da realidade. Em uma época anterior à refrigeração doméstica, o gelo era uma mercadoria de luxo e, simultaneamente, uma necessidade vital para a conservação de alimentos em um país de clima tropical implacável. Ruas operava um abatedouro de suínos e, para garantir a preservação da carne, investiu na montagem de uma modesta fábrica de gelo. O maquinário era pesado, barulhento e exigia manutenção constante. Homens fortes trabalhavam em turnos extenuantes, operando compressores a vapor e movendo blocos cristalinos maciços que derretiam rapidamente sob o sol inclemente do Brasil. A Água Branca era, então, sinônimo de trabalho árduo, de engrenagens de ferro fundido e do ciclo ininterrupto de produção de frio. No entanto, o destino do império não seria forjado apenas com gelo e carne. Em 1885, a narrativa sofre seu primeiro grande ponto de inflexão com a chegada de Louis Bucher. Imigrante alemão, Bucher carregava consigo os segredos centenários da Baviera, a arte meticulosa da fermentação. Ele já possuía uma pequena cervejaria na cidade, mas enfrentava um inimigo imbatível: o calor. A produção de cerveja de baixa fermentação, as chamadas lagers, exigia temperaturas rigorosamente controladas, algo quase impossível de alcançar com as precárias tecnologias de refrigeração que ele tinha à disposição. A cerveja de Bucher era boa, mas o clima tropical limitava severamente sua capacidade de expansão e controle de qualidade. A convergência entre Joaquim Ruas e Louis Bucher foi um daqueles acidentes históricos que alteram permanentemente o curso da economia de uma nação. Bucher precisava desesperadamente do frio industrial.
Ruas tinha as máquinas capazes de produzi-lo e capital para investir. A união era lógica e, ao mesmo tempo, ousada. Eles decidiram unir forças, transformando o negócio focado na sobrevivência básica, a conservação de carne, em uma indústria focada no prazer e no estilo de vida. A transição não foi pacífica nem imediata. Converter um abatedouro rústico em uma instalação capaz de produzir cerveja em escala industrial exigiu sacrifícios enormes. O maquinário de refrigeração teve que ser adaptado para resfriar os mostos e os tanques de fermentação. O cheiro de suínos abatidos foi gradualmente substituído pelo aroma doce e denso do malte torrado e pelo amargor herbal do lúpulo. Os operários, antes acostumados à brutalidade do corte de carne, precisaram reaprender seus ofícios, lidando agora com válvulas de pressão, caldeiras de mosturação e o delicado processo químico de criar álcool e gás carbônico. Em 1888, a parceria começou a operar com força, e nos anos seguintes, os registros já apontavam o surgimento de uma força corporativa estruturada, que culminou na fundação oficial da Companhia Antártica Paulista. A escolha do nome Antártica era uma jogada de marketing brilhante para a época. Invocava a imagem do continente gelado, a antítese perfeita para o calor sufocante do Brasil, prometendo um oásis de refrescância em cada garrafa. Os primeiros anos foram marcados por uma tensão contínua. Cada lote de cerveja era uma batalha contra os elementos, contra a instabilidade da matéria-prima importada e contra as falhas mecânicas das máquinas primitivas. Quando as primeiras garrafas de vidro âmbar saíram das linhas rudimentares de montagem, seladas e geladas, não representavam apenas uma bebida. Elas representavam o domínio da engenharia sobre a natureza. A aceitação pelo público paulistano foi meteórica. A cerveja antártica rapidamente se tornou um símbolo de status e de modernidade. Os lucros começaram a retroalimentar a fábrica da Água Branca, que logo exigiu ampliações sucessivas. Onde antes havia apenas algumas máquinas de gelo, começou a se erguer um complexo de tijolos maciços, chaminés que perfuravam os céus e dezenas de galpões. A empresa deixou de ser uma pequena sociedade para se tornar uma potência corporativa emergente. Este foi o alicerce, uma base construída sobre o ferro, o vapor e a audácia de transformar gelo em ouro líquido. Eles haviam conquistado a tecnologia e o paladar local. A fábrica pulsava com a energia de uma juventude indomável. Contudo, os fundadores não tinham como prever que este era apenas o ensaio geral. Nas décadas seguintes, o Pinguim não apenas caminharia sobre o gelo da Água Branca. Ele levantaria voo para dominar cada canto de um país de dimensões continentais. O verdadeiro império das bebidas estava prestes a nascer, e com ele, uma arrogância institucional que, 100 anos depois, cobraria o seu preço mais alto. O alvorecer do século XX encontrou o Brasil faminto por modernidade, e a Companhia Antártica Paulista estava perfeitamente posicionada para saciar essa sede. O sucesso retumbante das primeiras garrafas, produzidas na Água Branca, foi apenas o prelúdio de uma expansão industrial sem precedentes. O maquinário pioneiro de Louis Boucher e Joaquim Ruas rapidamente se tornou obsoleto, não por falha mecânica, mas pela escala astronômica da demanda. Para dominar um país de dimensões continentais, a Antártica precisava deixar de ser uma simples cervejaria e transformar-se em um leviatã corporativo. Foi com essa ambição desmedida que a empresa cravou suas garras no bairro da Muca, a verdadeira artéria industrial de São Paulo. O complexo da Muca não era apenas uma fábrica, era uma cidade fortificada, dedicada exclusivamente à produção de bebidas. Cobrindo quarteirões inteiros com seus gigantescos galpões de tijolos expostos, o local era um formigueiro humano que nunca dormia. Trilhos de trem foram estendidos diretamente para dentro do perímetro da fábrica, permitindo que vagões inteiros fossem carregados, com caixas de madeira repletas de garrafas, antes de serem despachados para o interior do país. O apito da Antártica da Muca tornou-se o relógio não oficial da Zona Leste paulistana, regulando a vida de dezenas de milhares de operários, comerciantes e famílias. O segredo dessa expansão implacável residia na integração vertical extrema. A diretoria da Antártica,
inebriada pelo crescimento exponencial, decidiu que a empresa não deveria depender de terceiros para absolutamente nada. Eles não apenas compravam cevada e lúpulo, eles construíram suas próprias maltarias. Não apenas enchiam garrafas, eles ergueram uma fábrica colossal de vidros para moldar seus próprios vasilhames. Fizeram o mesmo com as tampinhas de metal, as famosas chapinhas, as caixas de madeira para transporte, o gelo comercial e o gás carbônico. A Antártica tornou-se um ecossistema industrial autossuficiente e fechado, um estado dentro do estado brasileiro, gerando dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos. No entanto, o verdadeiro divisor de águas na história da companhia, o momento que a catapultou de uma gigante regional para um patrimônio cultural nacional, ocorreu em 1921. O professor e cientista Pedro Baptista de Andrade, após intensas pesquisas, conseguiu criar um extrato perfeitamente equilibrado a partir de uma semente amazônica, até então pouco explorada comercialmente. O resultado foi o Guaraná Antártica. O lançamento dessa bebida carbonatada, com sua cor de âmbar escuro e sabor doce e levemente adstringente, foi um estrondo sísmico no mercado. Diferente da cerveja, que sofria com a sazonalidade e restrições de público, o Guaraná era consumido por todas as idades, em qualquer momento do dia. O produto conectava a aura exótica e misteriosa da floresta amazônica à modernidade industrial de São Paulo, criando uma fórmula imbatível que a concorrência passaria o próximo século tentando, em vão, copiar. Com a cerveja e o Guaraná como seus pilares, as décadas de 1950, 1960 e 1970 representaram o apogeu absoluto do Império do Pinguim. Durante os anos do milagre econômico brasileiro, o consumo explodiu. O icônico logotipo dos pinguins estava onipresente. Nos luminosos de neon que enfeitavam as capitais, nos estádios de futebol lotados, nos desfiles de carnaval e, acima de tudo, nas mesas de domingo de quase todas as famílias do país. A Antártica multiplicou suas unidades pelo território nacional, abrindo fábricas satélites em estados estratégicos para baratear a logística e sufocar competidores regionais. O faturamento da empresa atingia cifras estratosféricas, conferindo-lhe um poder de monopólio prático em diversas regiões. Mas sob o brilho ofuscante do sucesso e o ruído constante das engarrafadoras, as sementes da destruição já estavam sendo plantadas. A integração vertical, que antes fora a grande força da companhia, começou a se transformar em uma âncora pesada. O modelo de negócios da Antártica exigia a manutenção de um patrimônio imobiliário colossal e de uma força de trabalho gigantesca, com altos encargos trabalhistas e custos de manutenção de maquinários obsoletos. Mais perigosa que a estrutura física, porém, era a mentalidade de sua diretoria. Administrada pela Fundação Antônio e Helena Zerrener, criada pelos antigos acionistas majoritários, a empresa adotou uma gestão quase feudal. Diretores permaneciam em seus cargos por décadas, promovendo um ambiente de extrema burocracia, paternalismo e aversão ao risco. Isolados em seus escritórios com painéis de madeira de lei, os líderes da Antártica acreditavam que a tradição os tornava invulneráveis. Eles olhavam para as enormes chaminés da Muca e viam a eternidade. Eles não conseguiam perceber que, em um mundo prestes a ser engolido pela globalização e pela velocidade implacável do capital financeiro, ser uma instituição pesada, patriarcal e lenta não era mais uma demonstração de força, mas sim a assinatura de uma sentença de morte. A arrogância do pico havia cegado o pinguim. E enquanto a Antártica celebrava sua suposta imortalidade, um predador jovem, ágil e impiedoso já começava a afiar os dentes na mesma cidade de São Paulo, preparando-se para a guerra corporativa mais sangrenta da história da América Latina. Enquanto a diretoria da Antártica brindava ao seu próprio reflexo nos espelhos de seus escritórios luxuosos em São Paulo, o mundo do lado de fora dos altos muros de tijolos começava a girar em uma velocidade vertiginosa e perigosa. A década de 1980 trouxe consigo os primeiros ventos de uma tempestade perfeita. O Brasil, repentinamente mergulhado em uma transição política turbulenta, incertezas econômicas profundas
e uma inflação que galopava de forma descontrolada, via o poder de compra de sua população derreter diariamente. Mas o verdadeiro perigo para o Império do Pinguim não vinha das políticas de Brasília, vinha das praias do Rio de Janeiro. A Companhia Cervejaria Brahma, sua eterna rival histórica, deixou de ser apenas um incômodo no retrovisor para se tornar uma ameaça existencial iminente. Se a Antártica representava a tradição pesada, inabalável e quase aristocrática do estado de São Paulo, a Brahma começava a se moldar como a agressividade pura, abraçando a malandragem, a juventude e a agilidade carioca. O mercado brasileiro de cerveja, até então um duopólio confortável e cavalheiresco, estava prestes a se transformar no palco da guerra corporativa e de marketing mais cara, suja e implacável da história da América Latina. É aqui que a dissonância narrativa se torna gritante. De um lado, tínhamos o gigantesco complexo da Muca e suas fábricas satélites, fortalezas industriais desenhadas no século XIX e início do século XX, operando com caldeiras gigantescas que consumiam toneladas de combustível, abrigando milhares de trabalhadores sindicalizados e governadas por uma burocracia familiar e engessada que exigia semanas de reuniões para aprovar o menor dos orçamentos. Do outro lado, o mercado subitamente começou a exigir extrema agilidade. Campanhas publicitárias de choque, embalagens inovadoras e uma logística dinâmica que pudesse contornar as crises diárias do país. A Brahma atacou exatamente onde a Antártica se sentia mais segura, segura demais. O coração e a mente do consumidor jovem, com campanhas televisivas vibrantes, patrocinando o carnaval, o futebol e abraçando a cultura pop emergente, com uma linguagem que a velha guarda da Antártica considerava vulgar. A rival fluminense começou a roubar fatias preciosas e milionárias de mercado. A resposta da Antártica a essa agressão foi o início de um erro estratégico fatal. Ao invés de olhar para dentro, para suas fábricas que envelheciam a olhos vistos e para seus processos logísticos assustadoramente lentos, a Fundação Zé Renner, que controlava a empresa, decidiu que o problema era apenas de percepção. Eles decidiram entrar no jogo de vaidades da publicidade. Milhões de cruzeiros cruzados e cruzados novos. As moedas que o Brasil trocava freneticamente para tentar conter a inflação foram desviados. O capital vital que deveria ser urgentemente investido na modernização das linhas de produção, na automação robótica que já ganhava força na Europa e na eficiência de distribuição, foi sumariamente despejado em comerciais de televisão épicos, patrocínios de shows internacionais e contratação de celebridades de peso. A Antártica comprou a guerra de imagem, esquecendo-se de que a guerra real se lutava no chão de fábrica. A pressão física e psicológica sobre as fábricas originais, consequentemente, tornou-se insuportável. Os engenheiros e operários da Muca, homens e mulheres que por gerações mantiveram a qualidade inquestionável do líquido âmbar e do guaraná, viam-se agora brutalmente espremidos entre a espada da diretoria e a parede da obsolescência. Eles eram forçados a aumentar os volumes de produção a qualquer custo para financiar a insaciável máquina de marketing da empresa, mas eram obrigados a fazê-lo com maquinários que já mostravam graves e perigosos sinais de fadiga. A empatia por esses trabalhadores crescia na mesma proporção em que o abismo operacional da empresa se abria. No interior das fábricas, o clima era de tensão constante. Operários lidavam diariamente com vazamentos de amônia, falhas mecânicas repentinas nas esteiras de envase, garrafas de vidro estourando devido a sensores descalibrados e o calor infernal das velhas fornalhas. Eles consertavam equipamentos da década de 1950 com peças improvisadas, fazendo verdadeiros milagres industriais, enquanto nos jornais de domingo a empresa gastava fortunas em páginas duplas coloridas para dizer ao país que o pinguim era a própria definição da perfeição moderna. Esse descompasso visceral entre a imagem pública reluzente e a realidade industrial precária e ruidosa gerou as primeiras grandes rachaduras estruturais. O gigante estava queimando sua energia vital apenas para parecer musculoso no palco, enquanto seus ossos de ferro fundido começavam a calcificar e quebrar nos bastidores. O modelo de integração vertical extrema,
Produzir o próprio vidro, as próprias tampas, as próprias caixas de madeira, tornou-se uma âncora colossal em um ambiente de hiperinflação, onde os custos de manter dezenas de milhares de funcionários fixos engoliam qualquer margem de lucro. As antigas e gigantescas engarrafadoras da Antártica não conseguiam se adaptar rapidamente às novas embalagens, como as latas de alumínio e as garrafas PET, que a concorrência e o mercado global já começavam a testar com sucesso. A logística, ainda baseada em grandes galpões centrais e em rotas pesadas, provou-se absurdamente ineficiente e cara contra a distribuição capilar e agressiva por frotas de caminhões terceirizados que a Brahma começava a aperfeiçoar. O castelo estava sendo cercado, mas os reis recusavam-se a olhar pela janela. No final da década de 1980 e início da década de 1990, o impensável, o absoluto tabu dentro dos corredores da companhia aconteceu. Pela primeira vez em décadas ininterruptas de reinado, a Antártica viu sua liderança absoluta no mercado nacional de cervejas ser não apenas ameaçada, mas humilhantemente superada pela Brahma em diversas regiões estratégicas, incluindo praças outrora intocáveis. O choque de realidade, frio e duro, bateu às portas de carvalho da diretoria. A guerra das cervejas não seria vencida no glamour da televisão. Ela seria decidida no suor do chão de fábrica, nos centavos economizados por mililitro produzido e na crueldade absoluta das margens de lucro. Mas a vasta máquina da Antártica era velha, orgulhosa e teimosa demais para aprender truques novos rapidamente. O conflito final estava armado e aquelas fábricas majestosas, que antes eram o motor e o orgulho industrial da nação, silenciosamente começavam a se transformar em fardos pesados demais para que qualquer império conseguisse carregar. O Brasil do final da década de 1980 e alvorecer da década de 1990 não era um território para modelos de negócios amadores ou lentos. A economia nacional assemelhava-se a um trem desgovernado, impulsionado pelo motor letal da hiperinflação. Os preços nos supermercados eram remarcados 2, às vezes 3 vezes ao dia. O dinheiro perdia valor no instante em que saía das carteiras dos trabalhadores. Para a indústria, esse cenário era um pesadelo logístico e financeiro absoluto. O custo da cevada, do lúpulo importado e da manutenção industrial disparava em questão de horas, enquanto o repasse para o consumidor final era um jogo de adivinhação perigoso e cruel. Foi exatamente dentro desse furacão econômico que o modelo de governança da Companhia Antártica Paulista revelou sua face mais sombria e disfuncional. A empresa, blindada durante décadas por seu sucesso quase monopolista em São Paulo, era administrada sob os auspícios da Fundação Antônio e Helena Zerrenner. Embora a fundação tivesse propósitos assistenciais nobres, sua influência no conselho de administração gerava um efeito colateral devastador: a criação de uma burocracia monárquica. As decisões na Antártica não eram tomadas. Elas eram deliberadas em ritos exaustivos. Enquanto os diretores da rival Brahma, agora sob o comando agressivo de jovens executivos do mercado financeiro, tomavam decisões de corte de custos e mudanças de rota pelo telefone no meio da madrugada, a diretoria da Antártica exigia memorandos impressos em papel timbrado, carimbos de múltiplas diretorias e longas reuniões em salas com painéis de jacarandá. O império havia se tornado obeso. O modelo de descentralização local, onde cada fábrica satélite pelo país operava quase como um feudo independente, com seus próprios diretores regionais, secretárias, motoristas particulares e orçamentos inflados, criava um dreno de capital assustador. A hiperinflação atuava como um ácido, corroendo impiedosamente as margens de lucro que sustentavam essa estrutura faraônica. Quando o dinheiro circulava rápido, a ineficiência podia ser escondida sob o volume de vendas. Mas quando a economia brasileira começou a travar, as engrenagens pesadas da Antártica começaram a ranger de forma ensurdecedora. O dinheiro que deveria ser alocado para a sobrevivência do caixa e para a inovação estava sendo devorado pelo simples custo de manter a máquina burocrática respirando. A diretoria, no entanto, sofria de uma cegueira institucional profunda
Inebriados pelas glórias do passado e pelos comerciais milionários que ainda iam ao ar, eles acreditavam que o pinguim era grande demais para cair. Eles ignoravam as planilhas vermelhas, preferindo olhar para os quadros a óleo dos fundadores na parede. No epicentro dessa paralisia administrativa estava o coração físico do império, o gigantesco complexo industrial da Muca e suas fábricas irmãs mais antigas. Se a burocracia era o câncer no conselho de administração, a obsolescência física era a falência múltipla de órgãos no chão de fábrica. A integração vertical, que fora a jogada de gênio da Antártica nos anos 1920, fabricar o próprio vidro, as próprias tampas de metal, as próprias caixas e até a própria energia, havia se transformado em uma âncora de proporções titânicas nos anos 1990. Com a abertura do mercado brasileiro e a globalização das cadeias de suprimentos, tornou-se infinitamente mais barato e eficiente comprar garrafas de fornecedores especializados em vidro, ou investir nas novas e leves garrafas PET e latas de alumínio, do que manter fornos industriais queimando a milhares de graus Celsius 24 horas por dia dentro da própria cervejaria. Mas a Antártica recusava-se a amputar seus membros doentes. As fábricas originais tornaram-se buracos negros financeiros. O maquinário envelhecido consumia quantidades pornográficas de água e energia elétrica em comparação com as tecnologias alemãs e americanas de ponta que começavam a chegar ao país. As caldeiras vazavam, as esteiras travavam com frequência, e o desperdício de líquido durante o processo de envase atingia índices alarmantes. Para compensar a perda de eficiência das máquinas, a empresa mantinha um exército de operários braçais, inchando ainda mais uma folha de pagamento que já era insustentável, sob o peso das leis trabalhistas e da inflação. A atmosfera dentro da Muca naqueles anos finais do século XX era de uma melancolia pesada e palpável. Os mestres cervejeiros e os engenheiros de chão de fábrica, homens que haviam dedicado 30, 40 anos de suas vidas à companhia, andavam pelos corredores de tijolos escuros, sabendo perfeitamente o que estava acontecendo. Eles viam a ferrugem comendo os pilares, ouviam o choro metálico das engrenagens não lubrificadas e sentiam a exaustão térmica de um sistema que estava sendo operado muito além de seu limite estrutural. Era uma dualidade esquizofrênica e cruel. Na televisão, a Antártica vendia a imagem de um Brasil jovem, dourado, refrescante e moderno, embalado ao som de jingles contagiantes. Atrás da linha de montagem cintilante, porém, havia apenas sombras. Corredores industriais quentes, úmidos e escuros, onde trabalhadores exaustos tentavam manter viva uma besta de aço e tijolos que se alimentava de dinheiro que a empresa já não tinha. A recusa em modernizar a essência de sua produção não era apenas um erro estratégico. Era um ato de suicídio corporativo em câmera lenta, preparando o terreno perfeito para que os algozes de terno e gravata dessem o golpe de misericórdia. Enquanto as engrenagens físicas da Companhia Antártica Paulista rangiam sob o peso implacável da hiperinflação e do sucateamento industrial, uma revolução muito mais silenciosa e letal acontecia no mundo corporativo brasileiro. A década de 1990 marcou a invasão definitiva do capitalismo financeiro e das táticas agressivas de private equity na economia real. Para compreender o golpe de misericórdia que se desenhava contra o Império do Pinguim, é preciso desviar o olhar das velhas e imponentes caldeiras de tijolos da Muca e focar no brilho frio das telas de computador, onde planilhas de corte de custos começavam a reescrever as regras da sobrevivência empresarial. A rival histórica, Brahma, havia sido tomada de assalto pelos banqueiros do Banco Garantia, liderados por nomes que se tornariam lendas temidas e reverenciadas no mercado financeiro global. Eles não eram mestres cervejeiros românticos nutridos por histórias de família. Eram financistas puros, armados com a doutrina brutal do orçamento base zero, da meritocracia extrema e de uma eficiência que beirava a crueldade. Na Brahma, sob a nova gestão de Marcel Telles, a cultura corporativa foi estripada e reconstruída. Paredes de escritórios luxuosos foram derrubadas a marretadas, diretores perderam seus privilégios dinásticos, motoristas particulares foram demitidos e regalias históricas foram pulverizadas.
O foco tornou-se único, maníaco e obsessivo. Reduzir custos até o limite da estrutura óssea da empresa e maximizar as margens de lucro para financiar uma guerra de dominação total do mercado. Em um contraste que beirava o trágico, a diretoria da Antártica permanecia profundamente encastelada em sua bolha monárquica. Administrada sob a mão pesada e paternalista da Fundação Zerrener, a empresa operava com a lentidão e a pompa de uma corte europeia decadente. Seus executivos, verdadeiros senhores feudais da indústria paulista, despachavam de salas suntuosas, forradas em madeira de lei, totalmente isolados da fuligem, do calor e do desespero do chão de fábrica por camadas burocráticas intransponíveis. Esta liderança observava o novo modelo predatório da Brahma, não como uma ameaça letal que precisava ser neutralizada, mas como uma vulgaridade passageira de operadores financeiros que não entendiam a alma da cerveja. Eles acreditavam, com a fé inabalável, cega e perigosa que costuma preceder a queda dos impérios, que a tradição centenária de suas fábricas, a lealdade incondicional de seus distribuidores e o peso monumental da marca Antártica seriam escudos suficientes para repelir o ataque daqueles jovens forasteiros de Wall Street tropical. Essa arrogância institucional foi a rachadura estrutural definitiva no castelo. A Brahma, convertida em uma máquina de guerra enxuta, altamente capitalizada e sedenta por sangue, usou sua eficiência recém-forjada para iniciar uma política de expansão implacável. Eles conseguiam colocar cerveja gelada na mesa dos bares brasileiros por uma fração do custo logístico da Antártica. Cada centavo economizado pela destruição dos luxos corporativos na Brahma era instantaneamente convertido em poder de fogo. Armas publicitárias de última geração, modernização robótica e rotas de entrega inatingíveis. A guerra havia sofrido uma mutação genética. Já não se tratava de quem possuía a receita mais refinada ou a história mais bonita, mas de quem operava o sistema mais brutalmente otimizado do país. Nesse novo e hostil campo de batalha, a Antártica marchava com mosquetes pesados e enferrujados contra a artilharia automatizada de seus inimigos. A consequência matemática dessa simetria abissal de gestão não tardou a se materializar nas estatísticas oficiais do mercado. O impensável aconteceu. Pela primeira vez na história moderna do Brasil, a Antártica perdeu a coroa sagrada de líder absoluta do mercado nacional de cervejas. As linhas cruéis nos gráficos de participação de mercado finalmente se cruzaram. A Brahma assumiu o topo, relegando a antiga gigante paulista não apenas a um amargo segundo lugar, mas colocando-a em uma trajetória estatística de queda livre. O choque psicológico dessa derrota foi um abalo sísmico que trincou as fundações da empresa, de São Paulo à Amazônia. No chão das antigas fábricas, o impacto emocional dessa capitulação foi devastador. Na Muca, o ar tornou-se rarefeito, dominado por uma atmosfera de luto corporativo indisfarçável. Os veteranos de macacão azul, engenheiros de produção experientes, mestres de fermentação grisalhos e técnicos de manutenção que haviam dedicado a saúde e a juventude para manter o líquido fluindo perfeitamente, assistiam à derrocada com uma sensação de impotência que lhes embrulhava o estômago. Eles sabiam que o produto que engarrafavam era impecável. Eles conheciam as fórmulas do Guaraná e da cerveja Pilsen melhor do que conheciam as histórias de seus próprios filhos. Mas pela primeira vez compreenderam que estavam sendo esmagados não por um sabor superior, e sim por algoritmos de distribuição, margens de EBITDA e planilhas financeiras cuja lógica eles sequer compreendiam. Era a tragédia silenciosa de uma geração inteira de operários descobrindo que o seu suor, a sua força bruta e a sua lealdade centenária à fábrica não valiam absolutamente nada diante do poder destrutivo de uma estrutura de custos mal calculada pela alta gestão. Como punição pela ineficiência dos líderes, a pressão sobre as bases se tornou desumana. Os operários eram forçados a realizar milagres diários, operando maquinários da década de 1960 em ritmos insanos para tentar gerar volume e cobrir os buracos financeiros escavados pelo desperdício corporativo. O orgulho deu lugar à exaustão crônica.
o brilho nos olhos, ao medo constante do desemprego. Lenta, mas implacavelmente, o frio da realidade invadiu as salas de reunião, acarpetadas da Fundação Zerner. O fluxo de caixa estava secando. Os grandes bancos de investimento começaram a alterar a classificação de risco da Antártica. O império não era mais uma fortaleza de solidez, mas um risco de crédito alarmante. As linhas de financiamento, outrora infinitas, encolheram violentamente. A fratura dos senhores estava exposta em carne viva. A liderança, tarde demais, percebeu que seu modelo de governança aristocrático e sua cegueira deliberada haviam envenenado a empresa de dentro para fora. Sem acesso a capital barato para modernizar seu parque industrial jurássico, e sem a agilidade tática para contra-atacar a estrutura enxuta de seus rivais, o gigante dos blocos de gelo estava oficialmente encurralado. Sangrando profusamente e amarrado pelas próprias correntes de sua tradição, o pinguim apenas aguardava a humilhação final e inescapável que desceria para selar, de uma vez por todas, o seu destino. O ano de 1999 não ficaria marcado na história industrial do Brasil apenas como o fim de um milênio, mas como o momento exato em que o orgulhoso e centenário Império do Pinguim curvou a cabeça para sempre. O sangramento financeiro da Companhia Antártica Paulista havia atingido um ponto de não retorno. Com a perda da liderança de mercado, o estrangulamento das margens de lucro e um parque industrial que se assemelhava mais a um museu do que a uma operação competitiva, a diretoria viu-se encurralada contra a parede. O oxigênio havia acabado. Nos bastidores do poder, em salas de reunião secretas e escritórios de advocacia blindados em São Paulo e no Rio de Janeiro, começaram a circular os sussurros do impensável. A solução para salvar o que restava do patrimônio da Antártica não viria de uma inovação tecnológica ou de uma nova campanha de marketing, mas sim de um pacto com o próprio diabo corporativo, a fusão com a arqui-inimiga Brahma. Quando a notícia foi finalmente vazada para a imprensa e anunciada ao público e aos mercados, a narrativa oficial foi meticulosamente construída para soar como um épico de patriotismo econômico. A união das duas gigantes criaria a Companhia de Bebidas das Américas, a Ambev, a quinta maior cervejaria do mundo. Executivos de ambos os lados posaram para fotos sorridentes, brindando com copos de cerveja e discursando sobre sinergia, expansão global e o orgulho de erguer uma multinacional genuinamente verde e amarela. Para os acionistas e para a Bolsa de Valores, foi um golaço, uma manobra de mestre que blindava o mercado brasileiro contra a invasão de marcas estrangeiras. Mas essa era apenas a história contada sob as luzes brilhantes das coletivas de imprensa. A verdade, nua e crua, sussurrada nos corredores escuros da Muca, era muito mais brutal. Não houve fusão no sentido prático e romântico da palavra. O que ocorreu sob o verniz legal dos contratos foi uma rendição incondicional. A Antártica, com seu modelo engessado e sua dívida crescente, havia sido engolida pela máquina de guerra financeira e implacável da Brahma. O pinguim não estava se unindo ao adversário. Ele estava sendo devorado por ele. A tinta das assinaturas mal havia secado nos contratos de criação da Ambev, quando a verdadeira natureza do negócio se revelou com a sutileza de uma guilhotina. A cultura de gestão impiedosa, desenhada pelos financistas do Banco Garantia, que já operavam a Brahma, invadiu os corredores da Antártica como um exército de ocupação implacável. Para os novos donos do poder, a tradição, a história e o paternalismo da Fundação Zerner não tinham absolutamente nenhum valor se não pudessem ser convertidos em rentabilidade imediata. A purga começou quase imediatamente. Os antigos executivos da Antártica, homens que por décadas governaram como senhores absolutos do mercado de bebidas em São Paulo, foram rapidamente escanteados, forçados a aposentadorias precoces ou reduzidos a figuras decorativas em conselhos sem poder real. Os ritos burocráticos, os memorandos carimbados e as longas deliberações foram sumariamente extirpados. Em seu lugar, instalou-se a ditadura do orçamento base zero, das metas agressivas e da meritocracia feroz. Para os operários no chão de fábrica, o choque cultural foi traumático.
A fusão não trouxe o prometido alívio financeiro para modernizar as velhas instalações. Em vez disso, trouxe auditores de terno e prancheta, jovens analistas financeiros que nunca haviam pisado em uma maltaria ou sentido o cheiro do lúpulo fermentando, caminhavam pelas dependências da Muca medindo a eficiência de cada metro quadrado. E o diagnóstico que esses novos mestres trouxeram era a pior notícia possível para a velha guarda. O complexo industrial da Antártica era ineficiente, caro e obsoleto demais para sobreviver dentro do modelo enxuto da Ambev. A identidade da Antártica foi metodicamente apagada. O modelo de integração vertical, que antes definia a autonomia do império, foi desmembrado e vendido. Departamentos inteiros foram fundidos e, inevitavelmente, os cortes de pessoal começaram a dizimar as fileiras dos trabalhadores mais antigos. A marca Antártica continuaria a existir nas prateleiras dos supermercados, estampada em latas brilhantes e garrafas de plástico. Mas a empresa Antártica, o colosso industrial forjado com suor, gelo e tijolos ao longo de um século, havia sido formalmente executada. O império havia assinado a própria sentença de morte para salvar seu nome, e agora apenas aguardava o carrasco desligar as máquinas. O alvorecer dos anos 2000 trouxe ventos glaciais para o lado da Antártica na recém-criada Ambev. A promessa inicial e ilusória de uma fusão entre iguais, amplamente alardeada na imprensa corporativa, evaporou-se completamente nos primeiros meses de operação conjunta, dando lugar à realidade implacável da otimização de ativos. Os novos executivos da megacorporação, operando a partir de matrizes de eficiência e planilhas financeiras de corte cirúrgico, começaram a desenhar o mapa do abate industrial. No centro desse alvo, iluminado em vermelho cintilante como o maior sorvedouro de capital do grupo, estava o coração histórico e geográfico do Império do Pinguim. As antigas e monumentais fábricas originais, encabeçadas pelo colossal complexo da Muca, em São Paulo. Para os analistas de terno impecável que agora davam as cartas, a Muca não era um patrimônio histórico, um símbolo da industrialização paulista, ou o berço sagrado do Guaraná. Era apenas uma anomalia estatística insuportável. Era um buraco negro de fluxo de caixa. O custo financeiro por hectolitro de bebida produzido ali era astronomicamente superior ao das novas e hipermodernas fábricas que a companhia começava a erguer no interior do país. Galpões de metal leve, equipados com automação robótica de ponta, isenções fiscais maciças e que exigiam uma fração da mão de obra. A sentença, portanto, foi proferida com a frieza absoluta de uma equação matemática incontestável. As velhas fábricas deveriam ser sumariamente fechadas e suas operações liquidadas. O anúncio oficial do encerramento das atividades não veio acompanhado de discursos grandiosos de agradecimento ou placas comemorativas. Ele desceu pelo organograma corporativo de forma abrupta, como uma lâmina cega. Quando o memorando de fechamento chegou às mãos dos gerentes de chão de fábrica, e poucas horas depois, espalhou-se como pólvora entre os milhares de operários, o choque inicial rapidamente transmutou-se em uma atmosfera de luto pesado e sufocante. Homens e mulheres que conheciam cada válvula, cada vazamento crônico e cada ruído daquelas caldeiras, famílias inteiras que haviam dedicado 2, às vezes 3 gerações às linhas de montagem da Antártica, viram-se repentinamente empurrados para a beira do abismo. A lealdade canina que nutriam pela empresa, construída sob o antigo regime paternalista da Fundação Zerrener, de repente não significava absolutamente nada diante do altar do retorno para os acionistas. Eles haviam sobrevivido à hiperinflação, à falta de peças, ao calor desumano dos fornos, mas não conseguiram sobreviver à caneta de um auditor financeiro. Os dias e semanas que antecederam o desligamento final e irrevogável das máquinas formaram um desfile melancólico, lento e dolorosamente surreal. A produção foi sendo asfixiada aos poucos. As gigantescas caldeiras a vapor, que por quase um século rugiram ininterruptamente, consumindo toneladas de combustível para gerar a energia vital da cervejaria, foram sendo desligadas uma a uma até esfriarem por completo. O cheiro doce e onipresente de malte torrado
e mosto fermentando, que impregnava os tijolos e a pele dos trabalhadores, começou a dissipar-se, substituído pelo odor metálico e frio do abandono iminente. O último dia de operação na Muca ficou gravado na memória de quem o viveu como uma cerimônia fúnebre sem corpo. Operários de macacão azul, com os rostos marcados pelas lágrimas misturadas à fuligem, formaram corredores silenciosos para assistir à derradeira esteira de invase correr. Quando a última garrafa de vidro âmbar cruzou a linha e foi lacrada com a chapinha metálica sob a prensa, o som agudo habitual não soou como uma vitória da engenharia, mas como o bater seco de um martelo de juiz. Logo em seguida, a catarse derradeira, o icônico apito da fábrica, aquele mesmo som estridente e poderoso que, por mais de meio século, serviu como o relógio não oficial de toda a zona leste paulistana, marcando a troca de turnos, os intervalos de almoço, o pulso do comércio local e o próprio ritmo da vida urbana ao redor, soou pela última vez. Foi um lamento longo, grave e definitivo que cortou os céus, ecoou pelas ruas estreitas de paralelepípedos e perdeu-se para sempre no ar poluído da metrópole. O que se seguiu ao silêncio foi o desmembramento do cadáver corporativo. Equipes de desmonte terceirizadas, alheias à história do lugar, invadiram os galpões de tijolos expostos munidas de maçaricos e guindastes. Maquinários pesados, muitos deles peças de engenharia formidável importadas da Europa no início do século XX, foram brutalmente fatiados e vendidos a peso de sucata. Monumentais tanques de cobre e aço inox, onde rios de cerveja haviam descansado, foram desmantelados. Simultaneamente, o expurgo humano se concretizava. Dezenas de milhares de carteiras de trabalho foram carimbadas com rescisões friamente calculadas pelo Departamento de Recursos Humanos. Uma legião inteira de operários e mestres cervejeiros, portadores de talentos artesanais e conhecimentos mecânicos específicos daquela fábrica, foi lançada repentinamente em um mercado de trabalho moderno que já não precisava de seus serviços. A cúpula financeira, blindada em seus escritórios de vidro em bairros nobres, havia vencido a guerra. A eficiência triunfou sobre a história orgânica. A colossal máquina parou de bater, e o silêncio inabitual que engoliu a Muca e outras fábricas satélites foi de longe o som mais ensurdecedor que a velha indústria brasileira já havia escutado. A cidade de São Paulo, o motor econômico implacável do Brasil, é um organismo que não perdoa a estagnação. Ela devora o velho para construir o novo em um ciclo incessante de concreto e asfalto. No entanto, no coração do tradicional bairro da Muca, a voracidade urbana encontrou um obstáculo formidável. O complexo industrial da Companhia Antártica Paulista era colossal demais para ser simplesmente varrido para debaixo do tapete da história. Com seus galpões quilométricos, pátios de manobra que se estendiam até onde a vista alcançava e chaminés que perfuravam o céu cinzento, a fábrica morta transformou-se da noite para o dia em uma gigantesca cicatriz urbana. Com os portões de ferro pesadamente acorrentados e cadeados, enferrujando sob a garoa paulistana, a natureza e o abandono começaram a reivindicar o território. Onde antes milhares de botas com biqueira de aço ecoavam ritmadamente a cada troca de turno, agora crescia mato por entre os paralelepípedos rachados. As imponentes fachadas de tijolos aparentes, outrora o símbolo máximo do orgulho industrial da família Zerrenner, começaram a descascar e a acumular o limo negro da poluição. Os letreiros majestosos com o icônico pinguim e a tipografia clássica da marca foram gradativamente perdendo o brilho, desbotados pelo sol impiedoso e pelas tempestades de verão, como se a própria cidade estivesse tentando apagar a memória da empresa. Por dentro, o cenário era de um pós-guerra corporativo. A imensidão vazia dos galpões de invase, despojados de suas máquinas mais valiosas, formava cavernas escuras e silenciosas. Pombos e morcegos faziam ninhos nas estruturas do teto, onde antes corriam milhares de quilômetros de fiação e tubulações de vapor. Os imensos buracos no chão, que um dia abrigaram as pesadas bases das caldeiras e dos tanques de fermentação, acumulavam água estagnada.
O complexo da Muca, que por quase um século havia sido uma cidade pulsante e autossuficiente dentro de outra cidade, havia sido reduzido a um imenso esqueleto de alvenaria e aço retorcido, aguardando impotente a ação do tempo. Para Moura metrópole ao redor, o cadáver da Antártica tornou-se um lembrete físico e melancólico de uma mudança de era. O bairro da Muca, forjado pela imigração italiana e operária, havia crescido e se moldado ao redor das paredes daquela fábrica. Bares, mercearias, oficinas e pensões dependiam do ecossistema financeiro gerado pelos milhares de funcionários que ali trabalhavam. Com o fechamento, uma onda de choque econômica silenciosa varreu as ruas adjacentes. Comércios fecharam as portas e o fluxo vibrante de pessoas nas calçadas foi substituído por calmaria e sombras. Mas o impacto mais cruel era o psicológico. Para os ex-funcionários que ainda moravam na região, passar em frente à Avenida Presidente Wilson e ver as janelas com os vidros estilhaçados era uma tortura diária. Homens de meia idade que haviam deixado sua juventude no chão de fábrica paravam em frente às grades para observar os pichadores invadindo o local que eles costumavam limpar e manter com devoção militar. Eles viam, na degradação daquele mastodonte de tijolos, o reflexo do seu próprio descarte pelo novo sistema econômico. Enquanto a Ambev disparava na bolsa de valores, celebrando lucros recordes e expandindo seu domínio global, operando a partir de escritórios high-tech na Faria Lima, a velha matriz apodrecia no centro expandido de São Paulo. Era a representação visual perfeita do triunfo do capital financeiro sobre o capital industrial. A fábrica em ruínas não produzia mais cerveja ou guaraná. Ela agora produzia apenas especulação imobiliária. O terreno monumental tornou-se alvo de disputas entre construtoras ansiosas para derrubar a história e erguer condomínios de luxo. Ali, em meio à ferrugem e ao silêncio sepulcral, jazia não apenas uma antiga cervejaria, mas a carcaça de uma forma inteira de se pensar, viver e fazer indústria no Brasil do século XX. Hoje, se você entrar em qualquer bar, padaria ou supermercado do Oiapoque ao Chuí, a marca Antártica ainda estará lá. O icônico pinguim continua orgulhosamente estampado nos rótulos da cerveja. E o Guaraná Antártica mantém seu status inabalável como um verdadeiro patrimônio cultural líquido do Brasil, patrocinando a seleção brasileira e embalando incontáveis almoços de domingo em família. Para o consumidor final, a ilusão de continuidade é perfeita. A marca, aos olhos do público, sobreviveu e prosperou. No entanto, o líquido dentro daquelas garrafas modernas e latas de alumínio ultra finas não carrega mais a mesma identidade estrutural de sua origem. Ele não é mais fruto daquele ecossistema industrial autossuficiente e romântico, onde a areia entrava por um portão para virar vidro e saía pelo outro como garrafa cheia. A Antártica de hoje é uma brilhante engrenagem de portfólio dentro da formidável e implacável máquina global da Ambev. Suas bebidas são fabricadas em plantas industriais assépticas, hiperotimizadas e espalhadas estrategicamente pelo país, operadas por telas de toque, geridas por algoritmos de distribuição milimétricos e vigiadas por planilhas de rentabilidade absolutas. A marca superou a barreira do tempo, mas a Companhia Antártica Paulista, original, com sua alma de tijolos, sua fumaça de caldeira e seu modelo paternalista de gestão, foi cirurgicamente extirpada do mundo real. O verdadeiro legado da Antártica, portanto, transcende o sucesso comercial de suas fórmulas. As narrativas de sua monumental ascensão e sua amarga capitulação serve como o mais perfeito, doloroso e didático microcosmo da violenta transformação do capitalismo brasileiro na virada do século. A empresa encarnou o ápice absoluto do modelo industrial tradicional do século XX. A crença de que erguer impérios físicos, integrar toda a cadeia de produção e manter uma relação quase familiar com uma legião de funcionários era o escudo definitivo contra a falência. Mas as regras do jogo global mudaram abruptamente, e o dinheiro passou a exigir velocidade, leveza e margens de lucro imediatas. A ruína das antigas matrizes e a absorção hostil disfarçada de fusão não foram acidentes do destino.
foram o resultado matemático da inércia. A cúpula da Fundação Zehenner, encastelada em sua burocracia e embriagada por décadas de domínio quase monopolista em São Paulo, recusou-se a ler as placas tectônicas da economia se movendo sob seus pés. Eles acreditaram, ingenuamente, que o peso da tradição centenária barraria a eficiência financeira. Subestimaram a fome predatória dos financistas que tomaram a brama e a brutalidade da abertura de mercado. Quando o Conselho de Administração finalmente entendeu que a guerra não era mais sobre quem tinha a melhor história, mas sobre quem tinha o menor custo operacional, o castelo de gelo já estava cercado e as portas arrombadas. Para as dezenas de milhares de trabalhadores anônimos que dedicaram o vigor de suas juventudes e o suor de seus corpos às antigas fábricas da Muca e de suas filiais pelo Brasil, o legado do Pinguim é uma herança agridoce, carregada de orgulho ferido e luto persistente. Eles foram os músculos que construíram uma das maiores potências da história da América Latina, mas no fim viram sua lealdade ser reduzida a um passivo trabalhista em um balanço contábil. Suas histórias individuais, os calos forjados no manuseio das garrafas quentes e os pulmões marcados pela fuligem foram apagados da narrativa oficial dos investidores, sobrevivendo apenas na tradição oral das famílias nos bairros operários. Hoje, enquanto o mato continua a crescer entre as ruínas milionárias das fábricas originais, no coração de São Paulo, a história da Companhia Antártica Paulista permanece como um monumento invisível. Ela é o atestado definitivo de que, no campo de batalha do mercado contemporâneo, nenhum império é sagrado o suficiente para não cair. Nenhuma tradição é pesada o bastante para não ser varrida. E até mesmo os gigantes mais imponentes podem ser engolidos em um piscar de olhos quando o maquinário do capital financeiro decide que chegou a hora de apagar as luzes. O silêncio pesado nas antigas fábricas da Muca não é apenas a ausência mecânica do som das caldeiras. É o silêncio de uma era industrial inteira que foi devorada pela eficiência implacável do capital financeiro. A Companhia Antártica Paulista construiu um império monumental baseado na força braçal, na integração de toda a cadeia produtiva e em um modelo de gestão quase familiar. Foi um colosso de tijolos e aço que ajudou a moldar a própria identidade urbana e econômica de São Paulo e do Brasil ao longo do século XX. Mas a queda do Império do Pinguim nos ensina uma lição dura, fria e inesquecível sobre a natureza mutável dos negócios corporativos. A tradição nunca será um escudo contra a obsolescência. Quando a economia globalizada passa a exigir agilidade matemática e margens de lucro agressivas, até mesmo os gigantes mais reverenciados podem ser desmembrados do dia para a noite. A controversa fusão que gerou a Ambev salvou o nome e as receitas, garantindo que o Guaraná e a cerveja antártica continuassem dominando as mesas das famílias brasileiras. No entanto, o custo dessa sobrevivência comercial foi o sacrifício do corpo físico da empresa. O líquido sobreviveu e prosperou, mas a alma operária foi liquidada sem cerimônias. Hoje, ao abrirmos uma garrafa gelada com o icônico rótulo azul e amarelo, estamos brindando não apenas a um sabor familiar, mas também aos fantasmas de dezenas de milhares de trabalhadores anônimos cujas mãos e calos forjaram aquele império original. Eles são a verdadeira fundação esquecida dessa história. O progresso invariavelmente exige seus sacrifícios, e as carcaças industriais que ainda resistem no coração da cidade são o atestado definitivo de que, no impiedoso tabuleiro do capitalismo moderno, a otimização financeira sempre cobra o seu preço mais doloroso daqueles que operam o chão de fábrica. Se essa jornada pelas ruínas e pela história do Pinguim fez você enxergar a sua próxima garrafa de Antártica com outros olhos, deixe sua opinião nos comentários abaixo. Qual outra grande marca brasileira você acredita que esconde uma história de colapso, sacrifício ou transformação radical por trás de seus comerciais felizes? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuarmos desenterrando os segredos, as falências e as ruínas das maiores engrenagens industriais do mundo. O apito da fábrica soou, mas a nossa história não termina aqui. Até o próximo documentário.